Eu sou a Fabiana, consultora em gestão financeira aqui da Radar. E para participar da nossa live, nós temos aqui o Dr. Daniel. Olá, Dr. Daniel. Boa noite. Olá, professora. Então, nós estamos aqui hoje na nossa live para falar sobre gestão. Eu sou a Fabiana, consultora em gestão financeira aqui na Radar. E nós temos aqui hoje nosso super convidado, o Dr. Daniel. Por favor, se apresente, Dr. Daniel. Olá, boa noite. Boa noite, advogados. Boa noite, advogadas. É um prazer, Fabiana, estar aqui nessa noite, nessa live promovida pela nossa escola, a Radar Gestão para Advogados. Só tenho a agradecer o convite, o teu convite especial e o convite da Radar para estar com vocês sempre nessa escola. Obrigado. Então, hoje o nosso tema é os desafios da gestão financeira ao iniciar a advocacia, né? Nós sabemos que existe aí uma grande concorrência, né? Não só no mercado jurídico, em todos os mercados, né? E aí nós saímos ali, fazemos a nossa faculdade, fazemos os nossos estágios e eu quero montar aí um escritório com alguns colegas. E aí, doutor Daniel, como que acontece? Como que isso pode ocorrer, né? A gente sabe que trabalha com consultoria. A partir do momento que o advogado ele vai para o mercado profissional aqui, monta o seu escritório, ele além de precisar advogar, ele precisa de gestão, né? Ele se tornou ali um empreendedor, um empresário. E aí, quais são as nossas dicas? O que a gente pode falar para esses nossos colegas que estão iniciando aí a sua carreira como empreendedor jurídico aqui? Bacana, professora. Bom, eu sou o Daniel Cabral, para quem não me conhece. Eu trabalho como advogado credenciado já há 9 anos, mas na advocacia eu já estou há 22 anos. O meu primeiro estágio de Direito foi em 2001, em Curitiba, né? E eu moro aqui no litoral do Paraná, na cidade de Paranaguá. A minha formação foi muito específica em gestão, certo? Eu tenho pós-graduação em Direito Civil, do Consumidor e Processo Civil, mas a maior parte do tempo eu estudei gestão. Fui presidente da Comissão da Advocacia Iniciante por 2 gestões aqui na minha cidade, e ainda continuo sendo um entusiasta da advocacia iniciante. Gosto de ajudar o advogado em início de carreira, porque já fui já participei da vida de muitos advogados iniciantes, nos meus coachings, nas minhas consultorias e nos meus cursos. É o que me abaliza a estar dando aula na Radar, né, no curso que nós temos na escola. Então, é com muita satisfação que eu venho aqui também, porque não tem como falar em gestão sem falar em financeiro. A gestão é uma coisa global e não adianta nada um operacional funcionando, e sendo que a receita do escritório não é adequada, então tudo tem que estar alinhado, tem que estar sistematicamente planejado, tanto as operações quanto o financeiro do escritório. E é para isso que nós temos essa live hoje, doutores. Essa live é para tratar sobre as finanças nesse início de carreira. A nossa advocacia, eu quero que aqui vocês entendam, quando eu falar advocacia, eu estou querendo falar qualquer tipo de ramo, nicho ou área da nossa profissão. A gente, quando ouve a advocacia, vem a ideia de escritório da advocacia, né? Bom, vamos dar o conceito aqui. O escritório da advocacia é uma instituição especializada em prestar serviços jurídicos para pessoa física ou para pessoa jurídica, por um advogado ou vários, com equipe ou sem. Sendo assim, você pode praticar advocacia muitas vezes sem ter escritório, que é o que a realidade está nos mostrando. Muitos advogados têm a sua advocacia advogando de forma autônoma ou ainda têm a sua advocacia advogando como empregado, por que não? Você pode sim empreender em você mesmo estando empregado. O meu curso fala muito disso. O meu curso de prática jurídica é para advogados iniciantes. Nós trabalhamos um módulo inteiro só sobre a advocacia como negócio,
e explicando essa questão. Então, a partir de agora, doutores, quando eu falar advocacia, você entenda toda a advocacia. Você é advogado concursado, como você é advogado autônomo, certo? Então, hoje em dia, a advocacia está muito além daquele formato do escritório entre quatro paredes, físico, com uma placa na frente. A advocacia hoje somos nós. A advocacia é o exercício do teu ofício. E aí, quando você chega no mercado, você, uma vez credenciado nos quadros da OAB, você pensa, meu Deus, o que eu vou fazer? Não tenho dinheiro para investir, não reservei nenhuma reserva para isso, e mesmo eu até tenho a minha poupança, mas será que eu devo abrir uma porta física? Ou ainda, devo abrir um escritório online? Porque até para o online existem despesas. Obviamente que são mais baixas, mas tudo precisa colocar na ponta do lápis. Esse é o nosso foco de hoje. Lápis na mão, calculadora do lado. Então, uma vez que nós nos credenciamos na OAB, a gente pensa, vou ser advogado autônomo, vou ser empregado, ou vou para a carreira pública. Bom, nesse momento é fundamental que nós, advogados, nesse início, nos identifiquemos como profissionais. Muitas vezes, durante a faculdade, a nossa matéria predileta, por exemplo, é o direito penal. E você se dedica ao direito penal na faculdade, de repente faz o exame de proficiência para prestar o concurso da OAB em direito penal, e quando você chega no mercado, na tua região, enfim, não é a realidade de você praticar e ganhar dinheiro com o direito penal. Doutores, eu costumo dizer que o dinheiro não é importante, mas ele precisa ser sustentável. A partir do momento que ele é sustentável, ele deixa de ser importante. A partir do momento que você não se torna um advogado sustentável, você precisa sim cuidar e planejar as suas despesas e receitas. Já aproveito aqui e já indico o curso da minha anfitriã, a professora Fabiana, tem um curso formidável, acho que 1 ou 2. Ela faz consultoria nesse sentido e também pratica aulas nesse sentido, né, professora? Então, voltando aqui ao assunto, então é necessário essa identificação. Primeira coisa, qual área eu vou seguir? Dentro da área, porque hoje em dia a advocacia não basta, vou ser familiarista, vou ser trabalhista. Não basta. Hoje, dentro da área, você tem que escolher um nicho. Ok, você quer trabalhar com tudo? Eu vou ser trabalhista e vou trabalhar com tudo. O mercado está exigente. Eu costumo dizer, professora Fabiana, que há alguns anos atrás, talvez há 20 anos, quando viramos o século, a relação cliente-advogado ficava nas mãos do advogado. Era o advogado que regia e que mandava na relação. Hoje em dia, pelo mundo globalizado, pelo de 20 e poucos anos do direito do consumidor, pelas necessidades das pessoas, agora temos muitos jovens nos contratando, então os jovens têm uma cabeça diferente de quem tem mais de 40 anos. Então o mundo da advocacia está se especificando. Somente especialistas estão se dando bem no que tange receita na advocacia. Então, por exemplo, se você vai trabalhar com um trabalhista e você trabalha numa região que tem muitas plantações, pecuária, agronegócio, vai para o nicho do agronegócio dentro do trabalhista. Compliance, certo? Se você trabalha numa cidade que tem muitos mercados, você pode fazer consumidor réu, porque geralmente as empresas são réis, né? Não o consumidor como autor, como a gente geralmente está acostumado a fazer quando somos iniciantes. Então, existem nichos e nichos. Então, a primeira dica é, dentro da área, procure o seu nicho. Aí já começa um negócio. Todo negócio, vamos exportar lá um modelo da administração, vamos exportar lá um modelo que a gente estuda nas finanças também, em logística, em gestão. A administração exige que toda empresa seja estrategicamente planejada. Então, por que uma advocacia não vai ser?
Ah, professor, mas eu tenho um cliente só, estou começando agora, vou planejar o quê? Imagina, é justamente esse o momento de você planejar o seu negócio, o seu nicho, a sua área, o seu nicho e qual vai ser a sua fonte de renda. Aqui que a gente entra na nossa dicotomia. Eu vou ser um advogado empregado ou concursado? Eu vou ser um advogado autônomo ou empregado com CLT? Então, eu trouxe aqui, professora Fabiana, conforme nós tínhamos combinado em reuniões anteriores, as formas que se ofere remuneração ao se credenciar na Ordem dos Advogados do Brasil. A partir do momento que você pega a tua OAB, você pode desenvolver as seguintes tarefas, vou falá-las e explicá-las rapidamente para que vocês ouçam, assimilem e verifiquem aonde cabe o teu profissional. Verifiquem aquilo que faz mais sentido para você como um novo advogado. Ah, professor, não sei ainda. Calma. Conhecimento faz a gente sedimentar questões e rumar a decisões, né? Então, você pode ser um advogado autônomo, ou seja, você vai ter uma advocacia individual ou você vai ter um sócio. Independente se você vai ou não abrir a tua sede física, você pode abrir a tua advocacia. Dessa forma, você vai ter um negócio autônomo. Nesse negócio autônomo, aí sim que as técnicas de gestão, tanto financeira como de planejamento e como estratégicas operacionais, precisam ser levadas muito em contas. Ah, quer dizer que no empregado não precisa. Calma, já chegamos lá. A advocacia autônoma, ela tem uma delicadeza. Você não pode ficar doente. Se você for um advogado sozinho, por exemplo. Se você fica doente, quem vai te substituir numa audiência? Ah, professor, dá para colocar um atestado na audiência, né? Não, mas fica chato, é bom que você tenha uma equipe. Então, o advogado autônomo, ele sofre por não poder ficar doente, não poder trocar ideias com o colega. Então, é importante que se a sua advocacia for autônoma, beleza, quero ser sozinho, você dá bem sozinho, seja, te faz bem, ok. Faça networking, se precisar de trocar conhecimento, porque é bom aqueles amigos que às vezes têm uma lacuna do conhecimento do direito, ou até de processo, você vai lá e tira a dúvida, isso é muito legal, já tive um caso parecido. Mas se a ideia é trabalhar sozinho ou em sociedade, isso é ser advogado autônomo. Você vai ganhar o teu dinheiro e você mesmo vai geri-lo. É nessa hora que precisa do planejamento financeiro. Uma segunda modalidade de emprego na advocacia, no modo como nós somos remunerados, é o advogado empregado. Atenção, advogados e advogadas. Advogados empregados aqui é aqueles que são regidos pela CLT. Senão, não é advogado empregado. Existem muitas fraudes, é delicado falar aqui, mas eu falo mesmo. Existem muitas fraudes em escritórios por todo o país, que às vezes figura como associado, mas se você for analisar, tem todas as características de um advogado seletista, de um advogado empregado. Então é importante ficar atento. E o advogado empregado é aquele que trabalha sob remuneração. Aí, nessa modalidade, financeiramente falando, é um pouquinho mais fácil, né, Fabiana? É só jogar quanto ganha na planilha e não gastar mais. Diferente do autônomo, que você nunca sabe quanto vai jogar na planilha. E daí, professor, quer dizer que o empregado não empreende? Empreende, você pode, além de advogar, você pode dar aula à noite, você pode fazer a tua marca, você pode até abrir o teu escritório se o teu contrato permitir de forma autônoma com outros sócios. Empreender na advocacia não é ter um emprego só. Empreender na advocacia é você conquistar várias fontes de renda, para que a renda se coadune com a receita. Várias fontes de receita, perdão. Várias fontes de receita, não é? Agora, indo para o mais delicado, que é o advogado associado, que muitas vezes a pessoa acha que é associada, mas cumpre horário. Não, cumprir horário é um requisito básico lá dos vínculos trabalhistas, não é? O advogado associado, ele pode sim ter um horário, mas não pode ser controlado nisso. Ele precisa ter autonomia profissional.
Ele precisa apenas se associar para determinadas funções. Não existe um associado que se associa a um escritório para cuidar da carteira inteira, por exemplo. Isso não é um acordo normal. Porque se for para cuidar da carteira inteira, você precisa convidar para ser um sócio ou para ser o teu empregado. Se for o teu associado, são parcerias que você fecha num determinado processo ou num determinado lote de processos, se você trabalhar no escritório grande ou tiver um escritório grande, enfim, né? Então, o advogado associado geralmente é por parceria, por empreitada. Ou ainda, pode ser por serviço, mas desde que não tenha os vínculos, o que a legislação trabalhista traz para nós, que são os vínculos trabalhistas, certo? E ser associado é mais um freelance, eu vejo assim, né? No meu escritório, por exemplo, meu escritório é um escritório grande, entre aspas, com a graça de Deus, porque nós temos 29 anos já, sabe, Fabiana? Então, depois que eu comecei a me envolver com a causa iniciante, eu criei um plano no nosso escritório de projeto de associação. Aquele advogado que se sente inseguro em atender, se sente inseguro em fazer audiência, ele se associa a nós e faz o que ele quer dentro do processo. E ele tem dado muito certo, sabe? Isso é uma associação. Esse advogado vai lá com 1 ou 2 ou 3 processos e a gente se acerta naquele sentido. Isso é uma associação pura, tá? Indo para a quarta modalidade, o advogado concursado. Sem mais delongas, aquele advogado que, se for no direito, doutores, para quem não tem experiência ainda, para passar no concurso de direito, por tudo que eu tenho visto em todo esse meu tempo de carreira, precisa minimamente 2 anos de estudo diário por 5 ou 6 horas. Isso é uma carga horária que ninguém que trabalha consegue fazer. Então, eu sempre vejo no concurso público para os privilegiados, ou ainda quem passa e trabalha, tem família, são guerreiros. Porque realmente é muito árduo o processo de você entrar. E muitas vezes ele não acontece. Passa o ano, ele não acontece. E você tem que ser resiliente para aguentar aquilo firme até você ser aprovado. Porque afinal de contas, você já investiu anos da tua vida fazendo isso. Então é um caminho meio que sem volta. Se você começar a estudar, tem que ir até o fim, dure o que durar, tá? Então, tirando tudo de bom que o curso público tem, essa é a parte ruim. Tem uma coisa ruim também. Ruim não, vocês analisem. Eu tive uma professora minha, aqui no Paraná, na Universidade Tuiuti do Paraná, Liliane Bussato. Ela foi 35 anos, se aposentou pelo Banco Central. E ela sempre falava assim, 2 certezas em ser concursado. Que você nunca vai ser rico, e que você nunca vai passar por instabilidade financeira. Na advocacia autônoma, nós temos chance, sim, de ficar ricos. Existem ainda processos milionários, e muitos. Ok, os grandes escritórios que detêm, mas seja referência na área e conquiste esse tipo de ação. E principalmente não seja imediatista. Uma ação de 1 milhão não vai cair na tua mão no 1º, no 5º e nem no 10º ano. Cruel, né? Mas a gente tem que falar, Fabiana. Porque às vezes tem que ter mais resiliência, menos imediatismo na advocacia. Acredito que em qualquer profissão. Mas a advocacia desgasta a gente um pouco mais, né? A advocacia é considerada, eu esqueci o ranking, mas uma das mais estressantes do planeta. Então, cuidado com isso. Aqui eu acabo as advocacias que são boas. As outras, elas são regulares. Que são, fundamental que você, início de carreira, advogue para o Estado. A advocacia dativa. A advocacia dativa, ela abre de 6 em 6 meses. É uma fonte de renda, de receita sensacional para cobrir gastos. Você não pode contar com ela, porque o Estado paga do jeito que quer e como quer. Mas acreditem, está muito melhor do que outrora. Então, a advocacia dativa é regra. Mas eu não sei, porque a advocacia dativa é só para réu,
na maioria das advocacias, tá? Na maioria dos estados, que é o Estado, a PGE, Procuradoria Geral do Estado, quem nos emprega. E ele nos emprega para quê? Para advogar para o réu. Então, você vai advogar basicamente em crimes da infância, que não é crime, é ato infracional da vara da infância, e vara de família. É basicamente isso. Quem não gosta da área, é uma boa oportunidade de pelo menos aprender, certo? Mesmo, doutor, não gosto, faça, doutores, faça. Pelo menos experimente, fica 1 ano, 2 no sistema. Se realmente você continuar com a convicção de que não gosta, aí pode sair. Mas eu digo que vale a pena. Ainda você pode ser dirigente de ordem. Eu sou um dirigente de ordem. Desde que eu comecei minha carreira, eu já busquei a OAB, com referências na família, eu via outros colegas advogados que eu admirava por cuidar da nossa OAB. E aí eu manifestei o desejo, me chamaram para comissões, presidi as comissões da advocacia iniciante, parte da comissão de advocacia eleitoral. Agora eu estou na delegacia da Caixa dos Advogados, que é a Caixa de Assistência, né? E ser da ordem, além de te dar um maravilhoso do network, ela te proporciona uma autoestima profissional. Porque muitas vezes a gente está lá cansado, não tem cliente nenhum marcado, a demanda está baixa, mas tem uma reunião na ordem para ir. Você sabe que à noite você vai poder ser útil para uma classe, para uma instituição. Você sabe que a OAB, ela fortalece, por mais que tenhamos muita dicotomia espalhada pelo país na atual situação, mas ela defende sim a democracia. Se não fosse a OAB, a democracia não estava nem aí. E nem estaria se mantendo do jeito que está, mas se mantendo. Então, eu digo que ser dirigente da ordem é um plus na carreira. A parte ruim, não remunera. Muitos advogados ainda não sabem disso. Então, eu torno claro aqui. A advocacia, advogar lá na OAB, fazer parte de comissões, ser um dirigente de ordem, não remunera. Mas a visibilidade, o reforço da tua marca, o networking, as conexões que você faz, não tem preço. Eu digo de cadeira, tá? Então, ser dirigente de ordem também é uma fonte de renda, não, mas uma fonte é um insumo para a sua advocacia. Porque assim, eu falei que nós temos que ser advogados sustentáveis. A partir desse momento, todo trabalho é válido. O que paga 100 mil, o que paga 10 e o que não paga, tá? Vão por mim. Eu digo principalmente, às vezes a gente tem lá no escritório, tem a petição da Dona Maria para fazer, que eu resolvi fazer pro bono. Aí tem o campeão do seu João, que pagou 10 mil ontem. E tem uma reunião que eu preciso fazer o cerimonial da OAB. O que eu vou fazer primeiro? Os advogados mais antigos, eu sei, porque eu tenho sócios no escritório que são da velha guarda, da old school, eles vão direto no que pagou mais. Eu falo, não, ou faz todos, ou vai no que paga menos. Porque assim, depois que você faz o que paga menos, você se força a fazer o que paga mais também. Entendeu? Então isso é bem bacana quando você pensar na remuneração, no teu trabalho, no teu timesheet e tudo mais. Na advocacia você pode ser professor, para isso é necessário fazer mestrado. Entretanto, o mestrado é para universidades, instituições superiores de ensino. Mas se você se tornar referência em alguma área do direito, provavelmente vão te convidar para ser professor. É assim que acontece com a maioria, e daí o caminho do mestrado a gente pega depois. Esse é o meu caso, que eu vou começar agora no ano que vem, se tudo der certo. Ainda você pode ser jurista, por que não? Você pode escrever livros, nós temos amigos próximos, sabe? Eu, para mim, quando eu era muito jovem, na faculdade, até depois de me formar, eu pensava, nossa, ser um jurista, tipo um Marinoni da vida. O Marinoni se tornou um Marinoni sendo advogado. O Marinoni é um grande advogado, o escritório dele advoga até hoje, tem filial no Balneário Camboriú. Então, você se tornando referência, você pode redacionar textos jurídicos e compartilhar isso com a comunidade. Não tenha dúvida. Hoje em dia, a democratização
da publicações de livro está ocorrendo. Então, a oportunidade é para todos. Só que tem que ser bom, senão não adianta nada, porque teu livro não é lido, né? Tem que realmente ajudar a advocacia e a comunidade jurídica. Você pode também, dentro da mesma referência, ser palestrante, né? Dentre outras coisas mais, doutores. Eu podia falar mais coisas aqui, mas senão eu ficaria a noite inteira. Por fim, eu quero dar um exemplo de advogados que se reinventam. E eu quero dar o exemplo aqui, por exemplo, da professora Samantha. Hoje em dia, nós estamos na época da digitalização. Tudo é pelo computador. Depois da pandemia, realmente sedimentamos a ideia de que o online é válido e tão bom quanto o presencial. A professora Samantha, muito antes dessa pandemia, ela, como estudiosa de gestão, jurista na área, ela montou a startup que é a Radar. A Radar é uma startup em direito, como todas, como muitas outras que tem aí Legal Techs, certo? As próprias fintechs, que são os bancos, não que a gente possa abrir um banco, mas a gente pode advogar para alguém que queira abrir. Enfim, o mundo virtual está aí. Então, eu convido você. Você tem alguma ideia que você possa transformar numa startup? Está aí uma oportunidade. Uma outra startup, por exemplo, que é de uns, não posso dizer amigos, mas eu conheço sim, da época de faculdade, que é o previdenciário. O previdenciário vende assessoria para advogados. Chega o cliente lá em revisão de aposentadoria, você muitas vezes não é o que espera, você manda para eles. Eles fazem a consultoria. Se tiver direito, você fecha o contrato com o cliente. Como é habitual, contrato de êxito. O cliente não paga nada, em regra. Né? Falamos disso no meu curso também, sobre como contratar, tá? Daí você pega esse laudo que o Previdência, essa startup faz e aplica na tua petição. Muito simples e muito favorável. Obviamente que é interessante que o advogado que faça isso seja um previdenciarista para conferir, né? Também não vá na onda, porque às vezes pode ter um Ctrl+C, um Ctrl+V ali, a gente é humano, e o robô também erra. Né? Então, startup também é um lugar para se trabalhar, um lugar para criar uma, por que não, né? Assim, professora Fabiana, falei demais, mas acredito que eu trouxe ao advogado iniciante nessa noite todas as formas, ou a maioria, de que a gente pode auferir dinheiro, pode conseguir reconhecimento e marca no mercado jurídico. Isso, doutor Daniel. Eu até fiz algumas anotações aqui. Eu gostei bastante quando o senhor falou sobre advogado sustentável, né? E trouxe aí falou outra coisa importante também, que é essa questão de buscar novos tipos de receita, né? Olha quantos pontos de auferir receita o senhor trouxe, que muitas vezes a gente está saindo ali da faculdade, a gente não tem essa visão tão grande de como buscar novas receitas. E muito importante também que frisou, que às vezes, num primeiro momento, igual colocou aqui, dirigente de ordem, participar de network, isso não traz uma remuneração naquele momento. Mas você cria laços, cria o network, e isso também vai virar receita, né? Vai virar indicações. E aí, trazendo isso um pouquinho para o financeiro, né? Nós falamos sobre essa busca de receita. E aí, eu, como departamento financeiro, né, minha área de atuação aqui dentro da área é o departamento financeiro, então a gente sempre tem que buscar também anotar, saber o quanto a gente vai ganhar, né, ter essas perspectivas, né, o doutor colocou ali sobre contratos, então a gente sempre coloca assim nos cursos de gestão financeira, aquela história, às vezes, assim, da casa de ferreiro, espeto de pau. Por quê? Porque o advogado, ele trabalha com o direito, mas muitas vezes não faz o contrato para si, a sua prestação de serviço, né? E aí, o que acontece quando ocorre? Às vezes chega um cliente aqui para mim, que eu vou fazer uma análise do contrato e vou estimar que eu vou trabalhar X processos para ele, ou vou estimar que eu vou trabalhar tantas horas. E se eu não fiz um contrato com ele, às vezes eu vou extrapolar esses valores,
né, esses indicadores aí, e aí a minha receita, eu vou começar a trabalhar muito além do que foi combinado. E aí começa a aumentar as despesas do escritório. E como o senhor também colocou sobre advogados aqui, que tá começando, né, ele precisa ter ali um planejamento, ele falou um pouquinho do marketing, né, saber para onde eu vou investir o dinheiro que eu estou ganhando. Lá no nosso curso de gestão financeira, né, que o advogado vende? Ele vende o tempo e o conhecimento. Então, quando eu vou investir, né, o dinheiro ali, aqueles meus honorários, eu preciso ter um direcionamento aonde eu vou gastar esse dinheiro, né? Eu vou priorizar o meu marketing como? Igual a gente colocou aqui, eu vou trabalhar para as startups, às vezes eu posso ter um escritório mais virtual e trabalhar com uma cowork, é uma estrutura de despesa diferente de um escritório grande, com uma estrutura, numa região central da cidade, né, num bairro nobre. E isso tudo precisa ser levado em consideração. Como o senhor colocou aqui, né, as questões de marketing, aonde eu vou, como eu vou fazer as contratações com outros colegas, se é CLT, se é um contrato de associado, tudo isso também precisa estar totalmente ali escrito, pontuado, anotado, né? De preferência em trabalhar com softwares de gestão, para que isso crie relatórios. E é lógico que tudo isso que a gente conversou vai ser nossa base para criar ali a nossa precificação, os nossos honorários. Você gostaria de colocar alguma coisa? Não, só pontuar que tanto a advocacia iniciante quanto a advocacia veterana, você chega para fazer consultoria nos escritórios, você acha muitas pastas sem contrato. A gente pergunta por quê? Ninguém sabe responder. Então, uma regra básica é não comece a trabalhar a partir da consulta inicial sem contrato. O cliente falou isso, aquilo. Liga por telefone. Seu fulano, o senhor está com dúvida? Mas eu preciso de novo aí. Não, seu fulano, nós já fizemos a consulta. Porque às vezes eles fazem 1, 2, 3 consultas, sabe assim? E acabam não fechando o contrato. E você perdeu o dinheiro. Então você tira as dúvidas por telefone e fala, não, seu fulano, agora o próximo passo é o senhor vir aqui no escritório e assinar o contrato. Aí nesse momento a gente dá seguimento. Entenderam? Então, primeira consulta, nada depois sem contrato. Essa é a dica só. Então, né, eu também, né, como eu falei lá, Casa de Ferreira Espeto de Pau, a gente chega às vezes no escritório para falar sobre gestão financeira e você pega um valor que o escritório recebeu, aí você vai ver, não era o que foi combinado, não tem um contrato, não sabe às vezes como chegou naquele valor. Então, ter o contrato, né? Nós estamos falando aqui desses passos para iniciar na carreira, e isso ajuda, esse controle, ele é para um advogado, para eu que estou sozinha, ou para um grande escritório. Lá no curso de gestão a gente fala muito sobre isso, que existem algumas atividades dentro do departamento financeiro, como o contrato, como o controle de receitas, o controle de despesas, que independem da quantidade de pessoas dentro do escritório. Se eu advogo sozinho, eu tenho que ter meu controle, eu tenho que ter a conta separada dos meus, a conta do meu escritório, da minha conta pessoal. Eu preciso saber exatamente como eu estou ganhando esse dinheiro, né? Todas essas formas de receita que o senhor citou, né? A minha receita está vindo de livros, está vindo de aulas, pareceres, né? Toda essa outra forma de receita. E preciso também saber como todas as saídas, né? Todos os gastos que eu tenho aí no meu dia a dia. E, às vezes, ali o pessoal que está começando, a gente também tem mentoria e consultoria específica para iniciantes, para escritórios de pequeno porte. E aí, muitas vezes, você fala, qual é o seu custo? Qual é o seu gasto mensal? A pessoa não sabe. Então, como que eu não sei o quanto eu gasto? Aí fica difícil da gente começar a falar lá o quanto eu vou cobrar. Porque uma das grandes
perguntas, né, para quem está iniciando, é quanto eu vou cobrar, qual é o preço, qual é o valor. E quando a gente fala nessa questão da precificação, ela existe aí um valor que eu chamo de valor qualitativo, né, que é um valor ali objetivo, e um valor que é subjetivo, que está ligado ali à marca, né, como você colocou, o tempo, a especialidade que eu vou atuar. E aí, só que antes de colocar essa margem em relação essa parte subjetiva, eu preciso saber o quanto o meu escritório custa, independente do tamanho, independente se ele está localizado virtual ou não, porque o virtual vai ter seus custos, às vezes uma cowork, uma sala para reunião de vez em quando, né? Vai ter as despesas com a OAB, vai ter várias despesas também. E isso precisa ser levado em conta lá naquele momento de precificação. E aí, junto com essa parte numérica, entra toda essa parte subjetiva que nós falamos aqui, de como eu vou buscar essas receitas, né? Como eu vou, através do meu network, através do conhecimento, isso vai agregando para que eu possa aumentar ali a minha margem que eu vou esperar. Não adianta, igual você colocou ali, né? Num comecinho de carreira, querer ganhar o que, às vezes, um profissional que está há 20 anos no mercado, que tem uma especialização, que é referência no mercado, são pesos diferentes, né? Dentro aqui dessa análise financeira, a gente chama de o ciclo da empresa, né? Além dos nossos custos, eu preciso entender qual é o momento que a minha empresa ela está, né? Qual é o momento que ela está dentro da carreira, né? E é imprescindível isso para a gente continuar aqui falando na precificação, essa questão dos custos, da anotação, independente do tamanho do escritório, né? Principalmente ali para quem está começando, começar certo. Tinha aqui eu sou do estado de São Paulo, né? Que tinha um negócio do Sebrae que chamava Comece Certo. E era assim, faça um fluxo de caixa, anote as informações, como vem as suas receitas. Então, independente do tamanho, comece certo. Comece buscando novas formas de receita, como a gente comentou ali no início da live, que o doutor colocou, né? Olha quantas dicas que ele deu que você pode agregar receita para o seu escritório. E anotar as suas despesas. Como eu estou gastando meu dinheiro, né? Aonde eu estou investindo? Qual está sendo o meu investimento? Para você poder apurar aí um resultado. E a gente até conversou numa das nossas reuniões, né? Que como eu vou falar se uma receita é boa ou não? Às vezes, se eu colocar na ponta do lápis, né? Se eu colocar lá junto com a minha calculadora, pode ser que essa receita, ela gerou um certo prejuízo. Isso é ruim? A princípio é ruim, mas se é um novo mercado que eu estou investindo, se é uma nova área, se é um cliente que vai trazer novos clientes, tudo isso precisa ser ponderado no momento também da precificação, do fechamento de contrato, né? Precisa ser levado em consideração todos esses pontos, né, de busca de receita e aplicação do dinheiro através da despesa. Eu sempre falo também assim que as despesas, a gente não quer ter despesas, mas as despesas são essenciais, né? Sem as despesas, não tem o celular para a gente fazer a live, não tem o computador para trabalhar, não tem nada. O que a gente precisa analisar diariamente é que essa despesa não se transforme em desperdício, né? Uma coisa que você não está usando, uma assinatura. Acontece bastante também quando a gente está no momento de consultoria, hora que você vai validar lá as informações, de acontecer às vezes que estão tendo assinaturas que não estão sendo utilizadas, né? Estão pagando às vezes acesso a software que não estão sendo utilizados. Então, aí sim, isso é um desperdício, né? Aí não está gerando valor para o nosso trabalho, para o dia a dia do escritório. E dentro desses pontos, né, de trabalhar bastante a questão dessa busca de novos tipos de receita, de anotar bastante
o que sai do escritório, né, por meio aí, sempre tendo a utilização aí de um software para ajudar a gerenciar, ter contratos escritos, onde determina ali em quantos processos eu vou atuar, ou quantas horas eu vou trabalhar, né, que isso ajuda para que você tenha um resultado positivo ao final de um período. O que mais, doutor Daniel, que a gente pode dar de dicas aqui para esse pessoal que está iniciando na carreira? Perfeitas colocações, Fabiana. Não me sobrou quase, talvez, nada. Tem coisas a acrescentar em relação a como precificar, né? Mas antes de mais nada, nós temos a tabela da ordem. É a tabela da ordem que diz os preços, inclusive até tem uma aqui, ó. A OAB, ela disponibiliza um caderninho assim, ó, gente. Se vocês forem lá na série da OAB de vocês, eu estou no Paraná, mas toda a OAB tem um caderninho com a tabela de honorários. A minha é toda rabiscada. Mas essa tabela, doutores, ela não é taxativa. Essa é uma tabela sugestiva. Se você cobrar muito a menos do que está ali, você vai estar praticando honorários irrisórios, que é contra a legislação, que é aviltamento de honorários, né? Se você cobrar também muito além, não tem problema, porque daí vai depender da tua marca. Então, a tabela, ela não pode ser aviltada, mas ela pode ser supervalorada. Por quê? Porque a tabela é o preço do serviço. Você colocou lá, como a professora Fabiana falou, você elenca os teus gastos. A sede física, a estagiária, a papelaria, o almoxarifado, luz e água, internet. São os gastos básicos do escritório. Soma, certo? Aquilo é o teu gasto fixo. Só que, por exemplo, se você tem um gasto fixo e tem um cliente apenas, obviamente que esse cliente não vai pagar esse gasto fixo. Então, é o que eu sempre digo, na matéria de quando o assunto é receita, renda do advogado, precisa primeiro, antes de abrir o escritório, ter volume, tá? Volume e praticar os preços, mas daí eu saí fora da precificação agora. Então, a tabela, gente, olha a tabela lá, vê se a tua marca já está robusta ou não, eu sou pequenininho ainda, não cobra a sua tabela, né? Só não pratiquem honorários muito abaixo da tabela. O que seria abaixo, Fabiana? Cada um tem uma opinião. Não existe existem jurisprudências dos tribunais de ética e disciplina do país, mas é em torno de mais de, tipo, metade do preço, ou menos da metade. Daí realmente fica aviltante. A gente entende que existem regiões e regiões. A gente entende que muitas vezes o advogado precisa fechar aquele contrato naquele preço, mas eu repito, se valorize. Se acontecer uma ou outra vez de você fechar um contrato baixo, tudo bem, como a professora falou, vai ser aprendizado. Tudo bem, a OAB não vai vir em cima de você. Não é pela fiscalização que você tem que ter medo. O que nós temos que ter medo é que quando cobramos baixo, nós banalizamos a profissão. E deixamos um legado para os que vêm na frente. É cada vez mais baixos os honorários, cada vez mais baixos. Então, é importante que você preste atenção nisso. Em relação ainda à precificação, já que nós estamos falando para todos os tipos de advocacia, é importante você saber que se você for empregado, que você precisa receber o piso ético. Tem muito escritório que paga menos? Tem. E você deve entender? Deve. Porque muitas vezes não existe a receita. Só que ao mesmo tempo é mesmo o bom senso da tabela. No nosso estado parece que está 4.400, alguma coisa assim. Não vai trabalhar por 1.200, nem por 1.500. Agora, se eles oferecerem já um 2.200, um 3, uma coisa próxima, óbvio que você pode aceitar, obviamente que você valorizando, perguntando se existe um plano de carreira. Então, é importante a gente também falar sobre essa precificação quando você se emprega, né? Porque, afinal de contas, é uma fonte de renda. E outra coisa sobre quando você vai fazer, quando você vai precificar, e a professora falou que não existe fórmula, não existe. Eu tenho uma fórmula muito boa que eu uso para o meu escritório, que é para advocacia contenciosa. Gente, tem tanta coisa que a advocacia tem, nós falamos só sobre as fontes de receita, mas tem os tipos de escritórios, tipos de contratos, né?
os tipos de advocacia, que tem a advocacia contenciosa, que remunera completamente diferente da advocacia consultiva. A advocacia contenciosa é o seu João, Dona Maria, a vizinha, ou o rapaz da padaria que te procurou, ou aquele que te viu na internet e te contrata, e cada um tem um processo. Agora, a advocacia consultiva, às vezes você tem um cliente só, uma grande empresa, que te demanda com todos os processos que eles têm, e principalmente com demandas consultivas. Doutor, o advogado acabou de bater na mesa e sair correndo, o que eu faço? Nada, só bata a rescisão, manda uma mensagem, orientações para o empresário. Então, existem tipos e tipos de advocacia. Então, na contenciosa, vamos lá falar que eu entendo melhor, eu tenho, por exemplo, um método, que eu acho que não cabe aqui explicar, mas quem quiser eu posso passar por e-mail, é só entrar em contato comigo, meus alunos e futuros alunos. Mas o que eu digo, por que eu estou oferecendo o meu método? Porque você tem que conhecer o meu, você tem que conhecer o do colega, você tem que ir em cursos que falem sobre isso, você tem que ouvir o que a professora Fabiana dá no curso completo dela, e você criar o teu preço. A tua tabela de honorários é você quem cria. O meu escritório, hoje em dia, como eu disse, ele é velho já, graças a Deus, tem 29 anos, a gente já tem um desses só que não pode tirar do escritório. É um manual só que a gente imprime e não pode tirar do escritório e nem ter arquivo nenhum, por isso que eu não trouxe para vocês verem. Mas a gente já tem um só nosso, sabe? Mas a professora acabou de falar que a gente precisa ver a complexidade da ação, o que vai demandar, o preço não difere de cliente para o outro. Olha a coisa bem delicada aqui. Se você estiver em uma cidade pequena, você precisa tomar cuidado para não passar preços diferentes de uma mesma ação, por exemplo. Ah, mas o grau de dificuldade é diferente. Explica isso para o cliente. Explica isso para o mercado. Certo? Então, o que você tem que fazer? Você tem que, por exemplo, uma pensão alimentícia. Vai cobrar o mesmo preço uma pensão alimentícia? Claro que não. Porque se for uma pensão alimentícia, que o pai está em consentimento, e ele vem e assina uma criança só, tudo certo? Você vai cobrar. Isso é um grau de dificuldade baixo. Então, eu sugiro assim, pensão alimentícia, grau baixo, grau médio e grau alto. Faça a tua tabela, mas cobre a mesma coisa do cliente rico, do cliente pobre, do cliente milionário, do cliente não, fazendo apenas essa análise subjetiva quando a complexidade do processo. Acho que seriam essas minhas observações até o que você abordou aí, professora. Isso. Então, a gente tem bastante assunto aqui para falar sobre receita. É muito vasto. Né? A gente pode, quem tiver dúvidas, por favor, mande aqui para a Radar, entre em contato com a gente, que a gente faz outras lives pontuando aqui essas dúvidas que foram surgindo, né? Certo? Meu curso dia 14 e 15 de agosto, aqui pela Radar. Eu e a professora Fabiana, nós somos colegas de conselho de classe, somos professores na mesma escola, e isso me regozija muito, professora. O seu curso é muito bom, pessoal, eu aconselho para você desde o início já começar com o pé direito, já começar com tuas planilhas, com teu planejamento financeiro, quanto gasta, quanto recebe, o teu salário é um pro labore, não pode pegar todo o dinheiro do escritório, porque o dinheiro é do escritório, não é teu. Enfim, isso são os cursos que te ensinam. Então seria isso, professora. Meu coração se enche de gratidão nesse momento por essa live, cumprimos os 55 minutos regulamentares. Muito obrigada, doutor Daniel, novamente. Eu que me sinto honrada em participar aqui da live com o senhor. Obrigada a todos que nos acompanharam e uma boa noite a todos.